Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje mergulharemos mais uma vez no inglês da vida real. Hoje, pela primeira vez, vamos analisar cenas de filmes e trechos musicais dentro da mesma aula. Então já solta o like aqui embaixo, pegue seu caderno e bora estudar. Hoje será uma aula mais avançada, com explicações mais profundas e mais técnicas que o comum. Nós vamos estudar com o filme Procurando Dory, O Rei Leão, O Senhor dos Anéis e também com a banda Queen. Então vem comigo porque hoje a aula vai ser Level Hard. Let's go, people! I'm all alone. Where's everybody else? Your orange friends are on their way to Cleveland. I found the octopus! Oh! Where'd he go? Mommy! Daddy! Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos aprender inglês com o filme Procurando Dory. Vamos dividir essa aula em 3 partes: Watch, Learn and Test. Assistir, aprender e testar. E vamos começar assistindo com legendas em inglês. Vamos lá. I suffer from short-term memory loss. Yes! That's exactly what you say. Okay. We'll pretend to be the other kids now. Hi, Dory. Ahoy there! Do you want to play hide and seek? Okay, I love you. We'll hide, and you count and come find us. Okay, Daddy. No, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Okay, Daddy. No. I'm hiding. Now count to 10. 1, 2, 3, 4. I like sand. Sand is squishy. Mommy, can I go play with them? I suffer from short-term memory loss. Aqui, quando a jovem Dory diz remember, esta não é uma palavra real. Como muitas crianças fazem quando estão aprendendo novas palavras, Dory está propositalmente combinando as palavras memory e remember. Como elas têm significados similares, remember. Contudo, a expressão correta que usaríamos seria memory loss, que significa perda de memória. Nós usamos as palavras short term para descrever algo que não dura muito. Então, nessa situação, a habilidade da Dory para lembrar as coisas dura pouco tempo. See, I suffer from short-term memory loss. Short-term memory loss. I don't believe this. No, it's true. I forget things almost instantly. Okay. We'll pretend to be the other kids now. Nós usamos a palavra pretend quando nos comportamos como se algo fosse verdade, quando sabemos que não é, ou seja, o verbo fingir. Here. Pretend that that's a seed. It's a rock. Oh, I know it's a rock. I know, but let's just pretend for a minute that it's a seed, all right? We'll just use our imaginations. Pretend também é usado para se referir às coisas que são imaginárias ou não reais, tais como contos de fadas ou desenhos. Hi, Dory. Ahoy there! Ahoy there é um termo náutico usado para atrair a atenção ou dizer olá quando alguém está em um navio ou em um barco. Ahoy there! Você já deve ter notado em filmes e séries que ahoy there é especialmente comum entre marinheiros e piratas. O pai da Dory usa esse termo como um jeito brincalhão de dizer hello. E chega a ser engraçado porque ao invés de estar em um barco, eles estão debaixo d'água. You wanna play hide and seek? Okay, I love you. Quando o pai da Dory menciona hide and seek,
Ele está se referindo a uma brincadeira de criança, onde uma pessoa cobre os olhos enquanto as outras pessoas se escondem e depois tenta encontrá-los. Você e eu conhecemos como esconde-esconde. Come on, let's play hide and seek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready or not, here I come. Okay, Daddy. No, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Por que você acha que o pai da Dory diz No, not Daddy? Alternativa A, ele não é realmente o pai dela? Alternativa B, ele quer que ela o chame por um nome diferente? Alternativa C, ele quer lembrá-la que eles estão brincando de fingir. Tá certo, a resposta é a alternativa C. Ele está fingindo ser amigo dela. I like sand. Sand is squishy. Aqui podemos ver o quão rápido a Dory esquece das coisas. Ela já havia esquecido que estava brincando com seus pais. Você pode usar a palavra squishy para descrever as coisas que são macias e molhadas, como a areia do oceano. Pode ser usado também para descrever as coisas que são macias, como certos brinquedos e comidas. Squishy, what is this stuff? Vamos assistir a mais uma cena desse filme com legendas em inglês. Okay, we're good. The ocean! It's straight ahead! For it! Now we're talking. Oh, uh-oh. What do you mean, uh-oh? Oh, no, what would I do? What would I do? What would I do? What would I do? Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. I'm okay with crazy. All right, Hank. Ooh, there's no way out. It's over. They're going to fish jail. Ooh, wait. Oh, no. Ooh, get back! Get back! Nesta cena, Dory e seu amigo Hank estão freneticamente dirigindo um caminhão. Só para fixar, frantically significa fazer alguma coisa de modo apressado, geralmente de modo selvagem, porque alguém está empolgado ou confuso. Traduzimos para freneticamente, então eles estão freneticamente dirigindo um caminhão, através de um trânsito tentando chegar no oceano, para que então ela pudesse continuar procurando seus pais. Okay, we're good. Você pode usar a expressão we're good ou all good para expressar que tudo está bem. Pode ser usado também para dizer para alguém não se preocupar em uma situação de estresse. Easy, easy, huh? How back? Oh, we're good. We're good. It's straight ahead! For it! Aqui, floor it é uma maneira informal de dizer para alguém dirigir o mais rápido possível. Dory quer que Hank chegue ao oceano o mais rápido que ele puder, antes de serem pegos pela polícia. Break, Abby! Okay. For it! No entanto, to be floored significa estar tão surpreso ou tão confuso que você está incapaz de pensar no que dizer ou fazer a seguir. Exemplo: When I saw the picture, I was completely floored. Quando eu vi a foto, fiquei completamente chocado. It's straight ahead! For it! Now we're talking. A frase Now we're talking significa concordar com uma sugestão ou gostar da oferta de alguém. Como se fosse, agora você tá falando a minha língua. Aqui o Hank quer dizer que ele gosta e concorda com a sugestão de Dory em dirigir o mais rápido possível. Tiago! Now we're talking. Ready, aim, fire! Uh-oh. What do you mean, uh-oh? Aqui estão alguns ótimos exemplos de falas conectadas. Você percebeu quando Hank diz... What do you mean, uh-oh? Quando ele fala What do you mean? É pronunciado da seguinte forma: What do you mean? What do you mean? Vamos ouvir de novo. What do you mean, uh-oh? Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Dory também usa uma fala conectada quando ela diz... Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Lembrando que gonna já é uma abreviação de going to. Ela pronuncia I'm gonna ask you to.
I'm gonna ask you to. Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Ooh, there's no way out. It's over. They're going to fish jail. Quando nós dizemos no way out, queremos expressar que não há jeito de escaparmos de uma determinada situação. Oh no. Get back! A frase get back tem muitos significados. Nessa situação é usada para dizer para alguém se afastar, porque estão em perigo. Porém, também pode significar retornar para um lugar. Por exemplo, it's late, I need to get back home. Está tarde, eu preciso voltar para casa. Ou no sentido de receber ou ter algo de volta depois de haver perdido ou roubado. Por exemplo, I forgot my bag on the train and I don't know how to get it back. Eu esqueci minha bolsa no trem e eu não sei como pegá-la de volta. Get back! Agora vamos testar o que você aprendeu hoje. I suffer from short-term memory loss. That's exactly what you say. Okay. We'll pretend to be the other kids now. Hi, Dory. Ahoy there! Do you want to play hide and seek? Okay. Okay, We'll hide, and you count and come find us. Daddy. No, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Okay, Daddy. No. I'm hiding. Now count to 10. 1, 2, 3, 4. I like sand. Sand is squishy. What is the opposite of squishy? Mommy, can I go play with them? Dory? Okay, we're good. The ocean! It's straight ahead! For it! Now we're talking. When would you use this phrase? Now we're talking. What do you mean, uh-oh? Oh no, what would I do? What would I do? What would I do? What would I do? Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. I'm okay with crazy. All right, Hank. Ooh, there's no way out. It's over. They're going to fish jail. Which of these words are similar to no way out? Wait. Oh no. Ooh, get back! I see trees of green, red roses too. I see them blue. Eu quero falar aqui com você que me acompanha aqui no YouTube com as aulas de inglês com filmes, inglês com séries, inglês com Shrek, inglês com Friends. Você que está aqui me acompanhando através dessas aulas que nós utilizamos para ensinar através do entretenimento, eu quero te ajudar ainda mais a você aperfeiçoar o seu inglês e também praticar, desenvolver as 4 habilidades do inglês, lendo, escrevendo, ouvindo e também falando. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para você me seguir lá, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você não me segue lá ainda, corre lá, me segue e me mande a sua pergunta, me mande a sua dúvida. Eu quero te ajudar nessa jornada de aprendizado. Se por acaso você está com dúvidas, começando nessa jornada, dando os seus primeiros passos, querendo saber por onde começar, o que você deve aprender primeiro, o que é necessário, qual que é o filtro que é necessário fazer para você começar extraindo as primeiras informações dessa jornada. Eu quero te dizer que você estudar de modo aleatório na internet pode não ser tão produtivo quando você não tem um acompanhamento gradativo. Eu estou aqui para te ajudar da melhor forma possível. Se você tiver alguma sugestão de cena,
de filme, de série, de música para nós analisarmos aqui no canal, você pode me seguir lá no Instagram e me mandar a sua sugestão. Lá eu estou também respondendo dúvidas, respondendo todas as perguntas. De repente, algo que eu falei aqui durante a aula que não ficou muito claro, você tem a liberdade de me chamar lá e me mandar a sua pergunta, me mandar a sua dúvida. Então eu estou aqui para te ajudar nesse passo a passo de como aprender inglês e por onde você deve começar. Talvez em algum ponto dessa jornada você já deve ter se perguntado: o que eu devo aprender primeiro? Será que assistindo cenas aleatórias, aulas aleatórias, com filmes aleatórios, séries aleatórias, será que meu inglês vai avançar? Eu quero te ajudar a você construir uma jornada gradativa, dando ferramentas, dicas, utilizando as técnicas que eu utilizei para aprender inglês nessa jornada de aprendizado. Aprender inglês, sim, pode ser algo leve, pode ser algo divertido, pode ser algo prazeroso. Você pode sim usar o entretenimento, o universo em inglês ao seu redor para potencializar o seu período de envolvimento e de estudo da língua inglesa. E eu quero te ajudar nisso, nessa jornada da melhor forma. O meu convite aqui é muito simples. Vai lá no meu Instagram e me segue. Me mande a sua pergunta, me mande a sua dúvida. Eu estou aqui para fazer por você algo que um dia também fizeram por mim. Alguém me ajudou, alguém segurou na minha mão e falou: Murilo, eu vou te ajudar a se tornar fluente. Então conte comigo, eu estou aqui para te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção. Tamo together. Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. Wow. A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. And this'll all be mine? Everything. Everything the light touches. Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos aprender inglês com o filme O Rei Leão. Vamos dividir essa aula em 3 partes: Watch, Learn and Test. Assistir, aprender e testar. E vamos começar assistindo com legendas em inglês. Vamos lá. You okay, kid? I guess so. You nearly died. I saved you. Well, Pumbaa helped. A little. Thanks for your help. Hey, where you going? Nowhere. Gee, he looks blue. I'd say brownish gold. No. I mean, he's depressed. Oh. Kid, what's eating you? Nothing. He's at the top of the food chain. The food chain! So, where you from? Who cares? I can't go back. Ah, you're an outcast. That's great. So are we. What'd you do, kid? Something terrible, but I don't want to talk about it. Good. We don't want to hear about it. Come on, Timon. Anything we can do? Not unless you can change the past. You know, kid, in times like this, my buddy Timon here says you gotta put your behind in your past. No. I mean... Amateur. Lie down before you hurt yourself. It's, you gotta put your past behind you. Look, kid, bad things happen, and you can't do anything about it, right? Right. Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well, that's not what I was taught. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Hakuna Matata. You okay, kid? I guess so. Na cena A, Timão faz um monte de perguntas sem usar o auxiliar. Se você está se perguntando se está certo omitir o auxiliar nas perguntas, na verdade não, mas falantes nativos fazem isso o tempo todo em conversas casuais. É fácil dizer se eles estão fazendo uma pergunta ou não, é só prestar atenção na entonação usada. Vamos ver alguns exemplos. Hey, do you guys know how I can get to pal, we're talking to the lady, not you. Hey, you like impressions? Mm-hmm. Echo!
Hey, what you doing? It's gone. Agora, antes de pularmos para a próxima cena, você pode lembrar quantas vezes Timão perguntou sem o auxiliar? You okay, kid? I guess so. Hey, where you going? Nowhere. So, where you from? Who cares? I can't go back. Então, como foi? Conte nos comentários abaixo se você conseguiu perceber isso em todas as perguntas. You okay, kid? I guess so. You nearly died. O que o Pumba quer dizer com You nearly died? Alternativa A, Simba não teve nenhuma chance de morrer. Alternativa B, Simba quase morreu. Alternativa C, Simba morreu, mas por sorte voltou à vida. Nearly é o mesmo que almost ou closely. He's alive! He's alive! You idiot! You nearly gave me a heart attack. You happy? Hey, where you going? Nowhere. Gee, he looks blue. A interjeição de é um pouco versátil e pode ser usada como uma expressão de surpresa ou entusiasmo e até desapontamento. What are they? They're fireflies. Fireflies that got stuck up in that big bluish black thing. Oh, gee. I always thought they were balls of gas burning billions of miles away. The mask! What mask? Okay, I can't see a thing. Oh, gee. Hey, look, a mask! Read it! Se alguém looks, feels blue ou has the blues, se sente triste e deprimido. We've decided to let our crazy, wonderful night together be just one of those memories you have and can call to mind when you're feeling blue or you're in the shower. Gee, he looks blue. I'd say brownish gold. No. I mean, he's depressed. Oh. Pumba entendeu o uso de blue no sentido literal, ao invés de interpretar como uma expressão idiomática. Portanto, ele está se referindo à cor atual do Simba. Algo interessante para analisarmos aqui, no entanto, é o uso do sufixo ish. Ele é usado com muitos adjetivos e os fazem significar algo ligeiramente ou razoavelmente. Em outras palavras, significa o mesmo que parcialmente. What makes you so sure? Oh, man. I've been able to observe them at a close-ish sort of range. Yeah? How close? Close enough, and they're, not so bad. No. I mean, he's depressed. Oh. Kid, what's eating? A pergunta What's eating someone é usada idiomaticamente e significa o mesmo que What's bothering someone ou Why is someone in a bad mood? Agora é o Timão que interpreta de modo literal e não como uma expressão idiomática. Contudo, podemos ver que ele faz isso intencionalmente, só para brincar com o significado dessa expressão. Hey, Shrew. What's up, Buttonhead? Careful there, you're gonna chip something. Now, what's eating you? Nothing. He's at the top of the food chain. The food chain! Food chain é um modo de organizar os animais e plantas em um grupo, no qual uma planta é comida por um inseto ou animal, no qual é comido por outro animal e assim por diante. Conhecemos aqui como cadeia alimentar. Vamos checar a cena onde Mufasa explica a cadeia alimentar ao Simba. Dad, don't we eat the antelope? Yes, Simba, but let me explain. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great circle of life. Estar no topo da cadeia alimentar significa que não há predadores para certos animais, que é o caso do leão. O oposto seria estar na base, lá embaixo da cadeia alimentar. Look at you guys. No wonder we're dangling at the bottom of the food chain. Man, I hate dangling. Yeah. So, where you from? Who cares? I can't go back. Ah. Você pode dizer who cares?
para enfatizar que algo é irrelevante para você ou para qualquer outra pessoa. Significa quem se importa ou quem liga. Como uma alternativa, você pode dizer Why should I care? Por que eu deveria me importar? Alright, wizard. Who are you? Why should I care? My name is Dr. Stephen Strange, and I have some questions for you. Ah, you're an outcast. That's great. So are we. Se você por acaso chamar alguém de outcast, essa pessoa não tem lugar na sociedade ou em um grupo em particular, por conta da sociedade ou o grupo recusar a aceitá-lo ou aceitá-la. Yes, I know I'm just an outcast. I shouldn't speak to you. Still I see your face and wonder, were you once an outcast too? What'd you do, kid? Something terrible, but I don't want to talk about it. Good. We don't want to hear about it. Come on, Timon. Anything we can do? Not unless you can change the past. Unless é normalmente usado em frases condicionais. Você usa unless para apresentar apenas as circunstâncias na qual um evento que você está se referindo não vai acontecer, ou quando a declaração na qual você está fazendo não é verdade. And he's going to order something from our menu. And we'll have to cook it. Unless he orders something cold. You know, kid, in times like this, my buddy Timon here says you gotta put your behind in your past. Pumba fica um pouco confuso com as suas palavras novamente. A forma que ele coloca behind é representado como bottom ou butt, significando algo como traseiro. Então o que ele diz aqui não faz sentido algum. O que ele deveria ter dito era It's you gotta put your past behind you. To put something behind you, que significa esquecer algo desagradável que aconteceu com você, ou parar de ser afetado por isso. Anyway, like I was saying, I had a lot of company. My mom always said, you got to put the past behind you before you can move on. Look, kid, bad things happen, and you can't do anything about it, right? Right. Wrong! A expressão bad, these things happen é comumente usada quando você quer confortar alguém por algo desagradável que aconteceu ou algo ruim que tenha acontecido. No. It doesn't matter. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It's something I learned out here. Look, sometimes bad things happen. Simba. And there's nothing you can do about it. So why worry? Because it's your responsibility. When the world turns its back on you, you turn your back on the world. To turn your back on someone significa dar a volta e ir embora. Oh, I shall practice my curtsy. Don't turn your back on me, Scar. No entanto, essa frase é mais usada em seu sentido figurado. Se você virar as costas para alguém ou para alguma coisa, você os ignora ou os abandona completamente. Maybe Andy doesn't care about us anymore. Of course he does. He cares about all of you. He was putting you in the attic. I saw. You can't just turn your back on him now. Woody, wake up! It's over! Andy is all grown up! Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Dizem que Hakuna Matata é uma frase da língua Swahili, do leste da África, significando sem problema ou sem preocupações e leva na boa. Literalmente, Hakuna significa there's no ou there are no, que quer dizer não há, não existe. E Matata significa worries, preocupações. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. When he was a young warthog. E vamos assistir mais uma cena com legendas em inglês. Nope. Listen, kid, if you live with us, you have to eat like us. Hey, this looks like a good spot to rustle up some grub. Ew, what's that? A grub. What's it look like? Ew, gross. Tastes like chicken.
Slimy yet satisfying. These are rare delicacies. Slimy yet satisfying. Listen, kid, if you live with us, you have to eat like us. Hey, this looks like a good spot to rustle up some grub. O phrasal verb rustle something up é um modo informal de dizer que você está fazendo algo rapidamente. Normalmente uma refeição da comida que está disponível. Uma alternativa comumente usada para isso é o to whip something up. Se liga nesse exemplo. So, Margalo, can I get you anything else? Whip you up an omelet? Pop you a tart? Stuart, I'm full. Full? You eat like a bird. Olha que interessante, a palavra grub é como chamamos um inseto no estágio em que ele acabou de sair do ovo. Também é um modo informal de se referir à comida. This blows. I don't want to leave. Oh no. I wish there was something to do. Let's just get some grub, guys. I can't believe I'm saying this, but I'm not even hungry. Ew, what's that? A interjeição yeah é às vezes pronunciada yeah. É usada como uma expressão de desgosto, de nojo. Agora vamos assistir 3 diferentes cenas onde os personagens estão usando interjeições. Em qual delas o personagem está expressando desgosto? It's broccoli! This was so yummy. I didn't know that food could taste like this. Mushroom? No. What is this? No. Oh, come on, Zangief. Gross. Ew, gross. Tastes like chicken. Slimy yet satisfying. O adjetivo slimy vem do substantivo slime, o qual significa uma substância líquida e pegajosa, que é desagradável de tocar. Tal como o líquido produzido por peixes e caramujos, ou a substância marrom esverdeada encontrada perto da água. What part of the enchanted forest is this? My calculations indicate that... that's slimy. I don't think we're in Smurf Village anymore. Oh, my. Satisfying vem do verbo to satisfy. Se algo é satisfying, isso faz você se sentir agradável. Em outras palavras, satisfied, satisfeito. Okay, this is great. Granted, it takes some time to chew, but that was very satisfying. Slimy yet satisfying. Algo interessante de observar nessa frase é o uso do yet como uma conjunção. Ele significa o mesmo que and despite that, e é usado para adicionar algo que aparenta surpresa por causa do que você acabou de dizer. Vamos conferir esses exemplos. Sully, what are we doing? We have to get Boo's door and find a station. What a plan! Simple, get insane! Though I, like many other critics, have written off Gusto as irrelevant since the great chef's death, this soup was a revelation, a spicy yet subtle taste experience. Celine Leclerc? Yes! These are rare delicacies. Se referindo à comida, delicacy denota algo especialmente raro ou caro que é bom de comer. My little filet mignon with a little fat around the edges. I like that. I like a little fat on my steak, my sweet, juicy steak. You are a rare delicacy. Alex! 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 What? Agora, vamos testar o que você aprendeu até aqui. You okay, kid? I guess so. You nearly died. I saved you. Well, Pumbaa helped.
A little. Thanks for your help. Hey, where you going? Nowhere. Gee, he looks blue. I'd say brownish gold. No. I mean, he's depressed. Oh. Kid, what's eating you? Nothing. He's at the top of the food chain. The food chain! So, where you from? Who cares? I can't go back. O que o Pumba quer dizer com What's Eating You? Listen, kid, if you live with us, you have to eat like us. Hey, this looks like a good spot to rustle up some grub. Ew, what's that? A grub. What's it look like? Ew, gross. Tastes like chicken. Slimy yet satisfying. These are rare delicacies. Qual dessas frases abaixo é o oposto de preparar algo rapidamente? Slimy yet satisfying. These are rare delicacies. Peacock. Slimy yet satisfying. That's it. Quais imagens representam slimy things? E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. You shall not pass! Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje vamos aprender com o icônico primeiro filme da trilogia do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Escolhemos duas cenas para estudarmos hoje, e você também terá a chance de testar o seu conhecimento no final com um quiz. Mas primeiro, se seu objetivo é entender nativos falando rápido, sem ficar perdido, sem perder as piadas e sem legendas quando for assistir sua série ou filme favorito como O Senhor dos Anéis, eu vou te ajudar a fazer isso. Tudo o que você tem que fazer é clicar no botão de se inscrever e ativar o sino de notificações logo abaixo, para que assim você não perca uma aula sequer com o seu filme, série ou música favorita e muito mais. Oh yeah! Ok, então vamos nos preparar para mais uma aventura. Vamos dividir essa aula em 3 partes. Watch, Learn and Test. Assistir, aprender e testar. E vamos começar assistindo com legendas em inglês. Vamos lá. A história do Senhor dos Anéis se passa em um lugar chamado Terra-média. Sauron, o Senhor do Escuro, está procurando pelo Um Anel, o qual vai ajudá-lo a conquistar a Terra-média e as pessoas nela. Um dia ele vai descobrir que um hobbit chamado Frodo tem um anel em um lugar chamado O Condado. O Senhor Sauron envia os seus cavaleiros negros para encontrá-lo e então força Frodo a fugir. Instruído por seu amigo, o mago Gandalf, Frodo deixa o condado e vai para uma jornada com outros hobbits para levar o anel para um lugar chamado Valfenda, esperando que os elfos que moram lá ajudem a protegê-lo de Sauron. Na aula de hoje vamos ver quando Elrond, o Senhor de Valfenda, cria um conselho convidando todos os grandes líderes para se juntar a ele e então discutir o futuro do Um Anel. Vamos assistir o começo dessa reunião icônica. Strangers from distant lands, friends of old,
You've been summoned here to answer the threat of Mordor. Middle-earth stands upon the brink of destruction. None can escape it. You will unite or you will fall. Each race is bound to this fate, this one doom. Bring forth the ring, Frodo. Como podemos ver aqui, Elrond reuniu os líderes de todas as partes da Terra-média para formar um conselho e discutir o futuro do Um Anel. A palavra Council refere-se a um grupo de pessoas selecionadas representando uma companhia, um país, etc., que se reúnem para discutir e tomar decisões importantes. As Nações Unidas têm diferentes councils, reunindo líderes de todo o mundo. Ou, por exemplo, nos filmes de Star Wars tem o Conselho de Jedi, composto de 12 mestres Jedi que governam toda a Ordem Jedi. Strangers from distant lands, friends of old. A friend of old é uma colocação poética, significando que alguém tem sido seu amigo por um longo tempo. A propósito, uma palavra que é comumente mal pronunciada por alunos é a preposição of. Não confunda of com a palavra of, certo? Lembre-se que a letra F aqui tem som de V. Of. Elrond conecta esse V com a vogal O de old. Então nós ouvimos Friends of Old. Friends of Old. Repita comigo. Friends of Old. You've been summoned here to answer the threat of Mordor. Quando você é summoned, convocado, você é urgentemente chamado para estar presente, geralmente por uma autoridade. Você pode ver bastante essa palavra quando você assiste séries e filmes épicos. A frase The King summons you significa The King is calling you. O rei está chamando por você. Confira esse exemplo com Game of Thrones. Thank you for coming. The other lords of the Reach look to you for guidance now more than ever. They might not have come if you hadn't. If my queen summons me, I answer the call. You've been summoned here to answer the threat of Mordor. Nós podemos ver o uso da voz passiva nessa frase. Quando vemos a frase You've been summoned, não é claro quem convocou os membros para esta reunião. O principal propósito da voz passiva é focar na ação, não na pessoa que executa essa ação. Nesse exemplo, podemos entender que foi Elrond que convocou os membros, mas isso não foi dito explicitamente porque era sem importância ou irrelevante para a situação. Deixe-me te dar alguns exemplos usando o mesmo tempo verbal. I've been given 2 gifts recently. Me foi dado 2 presentes recentemente. My mom has given me 2 gifts recently. Minha mãe me deu 2 presentes recentemente. He's been promoted as content manager. Ele foi promovido a gerente de conteúdo. His boss has promoted him as content manager. O chefe dele o promoveu a gerente de conteúdo. Frodo has been entrusted with the One Ring. A Frodo foi confiado o Anel. Gandalf has entrusted Frodo with the One Ring. Gandalf confiou a Frodo o Anel. Tenha em mente que voz ativa é mais comum em conversas diárias. You've been summoned here to answer the threat of Mordor. Sauron, o Senhor do Escuro, está em Mordor. Se os heróis não pará-lo, ele vai destruir a Terra-média. Uma threat, ameaça, é uma coisa que apresenta perigo iminente ou perigo que está para acontecer. Um outro contexto em que você pode ver a palavra threat sendo usada é quando alguém está tentando intimidar outra pessoa. Confira esse exemplo com Harry Potter. Oh, my father will hear about this. It's not a threat. Professor Moody. It's not a threat. Professor? Middle-earth stands upon the brink of destruction. None can escape it.
To be on the brink of something significa estar prestes a experimentar algo, ou quase experimentando, geralmente algo desagradável. For now is the best we get in our profession. It's not enough. Considering the city was on the brink of civil war, I'd say it's a good start. Middle-earth stands upon the brink of destruction. None can escape it. If you stand upon or stand on em um lugar, você está com seus dois pés em cima de algo. Por exemplo, quando você está em cima da mesa. Quando Elrond diz que Middle-earth stands upon the brink of destruction, ele quer dizer que a Terra-média vai experimentar a destruição em breve, se nada for feito para parar Sauron. You will unite or you will fall. Elrond está dizendo que se os membros não trabalharem juntos em unidade, eles não terão sucesso. To unite aqui significa unir as pessoas para um propósito em comum. Unite us. Unite the clans. Each race is bound to this fate, this one doom. Bound é particípio. Você sabe qual é o seu infinitivo? To bound, to band, to bind. To bind significa ligar, no sentido de unificar. Também pode significar encadernar. Se você unir duas coisas juntas, você as vincula ou as conserta juntas, como as páginas de um livro estão unificadas, juntas. Quando ele diz que cada raça está ligada a esse destino, ele está usando o termo figurativamente, para dizer que eles estão amarrados a esse destino de perdição. E não há como eles escaparem disso. A propósito, uma outra colocação avançada com essa palavra é dizer que algo está bound to happen, prestes a acontecer. Se algo está bound to happen, é certo que vai acontecer. Por exemplo, his application was impeccable, so the university is bound to accept him. A aplicação dele foi impecável, então a universidade está obrigada a aceitá-lo. Each race is bound to this fate, this one doom. Doom significa destruição. Uma outra palavra que geralmente colocamos com doom é impending, iminente, como uma iminente destruição. Impending significa algo prestes a acontecer. Confira essa cena de Friends, onde Chandler diz isso. You can always spot someone who's never seen one of his plays before. Notice, no fear, no sense of impending doom. The exclamation point in the title scares me. You know, it's not just Freud, it's Freud. Bring forth the ring, Frodo. Bring forth é uma frase arcaica e formal que significa fazer algo acontecer, ou nesse caso, ser visto. Em outras palavras, Elrond está pedindo para Frodo mostrar a todos o anel. Já que O Senhor dos Anéis é uma história épica, faz sentido que esse tipo de linguagem poética seja usada aqui. Uma frase mais comum é From this day forth. A partir deste dia. Isso significa deste dia a um futuro previsível, capaz de ser visto ou previsto. Qual é o outro modo de dizer from this day forth? From this day on ou from this day forward? A verdade é que ambos modos estão corretos. Após a reunião com o conselho de Elrond, todos os membros concordam com o mesmo objetivo, e 9 companheiros de diferentes origens são chamados de a Sociedade do Anel. A missão deles é levar o anel à fortaleza de Sauron para destruí-lo. Durante a jornada, eles vão enfrentar muitos perigos, e o portador do anel, Frodo, começa a questionar sobre o destino e a missão deles. Vamos assistir a cena em que Gandalf encoraja Frodo, em um dos momentos mais famosos e emocionantes desse filme. Many that live deserve death.
And some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise cannot see all ends. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the ring, in which case you also were meant to have it. And that is an encouraging thought. Do not be too eager to deal out death and judgment. Se você é eager, ansioso para fazer algo, você está disposto a fazer aquilo ou quer muito fazer aquilo. I'm a proven warrior. Your brothers were warriors. Both of them dead at the hands of those you seem so eager to protect. Do not be too eager to deal out death and judgment. To deal out é um phrasal verb que significa distribuir algo entre um grupo de pessoas. Nesse caso, uma punição, morte ou julgamento. Even the very wise cannot see all ends. Nesse caso, Gandalf está alertando Frodo a não ser tão crítico e aceitar o fato que existem coisas no mundo além de nossa compreensão. A wise person é uma pessoa sábia, é alguém que tem muito conhecimento sobre o mundo, o qual geralmente foi adquirido pela experiência em primeira mão. The Wood Elves of Mirkwood are not like their kin. They're less wise and more dangerous. I wish the ring had never come to me. Novamente temos uma estrutura gramatical interessante aqui. I wish mais simple past versus I wish mais past perfect. Você pode usar essa estrutura para expressar arrependimento por algo, ou para dizer que você queria que outra coisa tivesse acontecido ao invés disso. Exemplo: I wish I had more time. Eu queria ter mais tempo. Você está dizendo que não tem tempo suficiente agora no presente momento, e você quer ter mais tempo. Agora veja esse outro exemplo. I wish I had more time. Significa eu queria ter tido mais tempo. Você está dizendo que não teve tempo o suficiente em um certo ponto no passado. Agora você está expressando arrependimento sobre algo que já aconteceu. Este é o modo como Frodo usa essa estrutura aqui. No começo do filme, o anel é confiado a Frodo, e é responsabilidade dele levá-lo até Mordor para ser destruído. Nesta cena, em um momento de fraqueza, Frodo está expressando o arrependimento sobre ter lhe sido confiado o anel, por isso ele diz: I wish the ring had never come to me. Leia a frase abaixo e crie uma frase com I wish mais past perfect, usando as palavras em parênteses. Vai lá. My laptop broke because it was too old. Meu computador quebrou porque era velho demais. I wish I had... I wish I had bought a new laptop. Eu queria ter comprado um novo laptop. Que a gente fala aqui no português, notebook, né? I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. Ouça como a última frase soa. I wish none of this had happened. Pronunciamos I wish none of this had happened. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Se algo está at work, é algo que está em movimento ou acontecendo.
Our reasons aren't your reasons. It doesn't matter what we think our reasons are. There's a greater purpose at work. And we serve it together, whether we know it or not. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Quando Gandalf diz The Will of Evil, ele está falando sobre o que o mal quer. Your will é seu desejo, sua vontade, o seu querer. Would you write great plays? Create new dreams to spur the minds of men? Is that your will? It is. Bilbo was meant to find the ring, in which case you also were meant to have it. Gandalf diz a Frodo que ambos, ele e Bilbo, seu tio, estavam destinados a ter o anel. Quando alguém é meant to a fazer algo, é o destino fazer aquilo, no sentido de algo que deveria ser dessa forma. O mesmo acontece para coisas e situações. Se algo está meant to be or happen, significa que está suposto a ser ou acontecer desse jeito. Dol Guldur, the Hill of Sorcery. It looks completely abandoned. As it is meant to. A propósito, você sabia que uma nova série do Senhor dos Anéis foi lançada recentemente? Se você gostaria de uma aula com essa série, deixe o seu comentário logo abaixo. Mas agora vamos testar o que você aprendeu nesta aula de hoje. Strangers from distant lands, friends of old, you've been summoned here to answer the threat of Mordor. Middle-earth stands upon the brink of destruction. None can escape it. To be on the brink of is the same as saying that letter A, something is about to happen. Letter B, something will happen very soon. Ambas estão corretas. You will unite or you will fall. Each race is bound to this fate, this one doom. If something is bound to happen, it is letter A, certain to happen. Letter B, unlikely to happen. Letter C, possible to happen. Bring forth the ring, Frodo. It is true. Many that live deserve death, and some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise cannot see all ends. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. Using the same structure you just saw, choose the correct option. I got home late because the movie was too long. I wish the movie, letter A, had been shorter. Letter B, had been shorter. Letter C, have been shorter. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the ring, in which case you also were meant to have it. And that is an encouraging thought. E é isso aí, se este vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. We are
Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos aprender inglês com Queen. Vamos lá! Vamos dividir essa aula em 3 partes: Watch, Learn and Test. Assistir, aprender e testar. E vamos começar ouvindo e assistindo com legendas em inglês. Vamos lá! My dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share, said to my best, I've got blue. My dues, time after time. To pay your dues significa passar por muitos desafios e obstáculos na vida e ainda assim sair deles com sucesso. Em outras palavras, experimentar dificuldades antes de alcançar o sucesso. I mean, this has been like my dream since I got my first Easy Bake Oven and opened Easy Monica's Bakery. I mean, I would kill for this job. I mean, I can totally do this job, and God knows I've paid my dues. I've done my sentence, but committed no crime. Quando uma pessoa é culpada de um crime, ele ou ela tem que cumprir uma sentença, na qual geralmente significa ir para a cadeia por um tempo como uma punição. Se a pessoa cumpre a sentença, é permitida retornar à sociedade como um indivíduo livre. Podemos dizer que essa pessoa has done his or her sentence, ou seja, cumpriu sua sentença. Fred, obviamente, está usando essa frase figurativamente aqui. Ele poderia querer dizer que teve que enfrentar um monte de desafios e dificuldades, ainda que ele não tenha feito nada de errado. And bad mistakes, I've made a few. A palavra mistake é um substantivo contável. Countable words são palavras que podem ser contadas. A few significa de pequena quantidade. Nós usamos a few com substantivos contáveis. Veja alguns exemplos. A few mistakes, a few books, a few cars, a few people, a few laptops. No entanto, se o substantivo for uncountable, incontável, nesse caso nós usamos a little milk, a little money, a little sugar, a little salt, a little time. Mas aqui está uma pergunta avançada para você. Qual é a diferença entre essas frases? I have a few friends e I have few friends. A few tem uma conotação positiva, quer dizer que ainda que você não tenha muitas coisas, você ainda é feliz com a quantidade. Então se eu digo I have a few friends, eu quero dizer que eu não tenho muitos amigos, mas eu sou feliz com o pequeno número de amigos que eu tenho, ou seja, eu tenho amigos o suficiente. I love escorting people. In fact, a few years back, I put an ad in the paper starting an escort service. Got a lot of responses. Mostly creeps. Made a few friends. Por outro lado, few, sozinho, tem uma conotação negativa. Quer dizer que você não é feliz com a pequena quantidade, porque não é o suficiente. Então se eu digo I have few friends, eu quero dizer que eu não sou feliz com isso e preciso de mais amigos, entendeu? The 70s were not a good time for the city or for the department. Diaz or Santiago never would have made detective, and an openly gay man like me, I never would have been given a command. There were very few black detectives. O mesmo acontece com a little e little. Veja essas frases. We have a little time to finish the project. Compare com essa. We have little time to finish the project. Novamente, se eu disser we have a little time,
eu quero dizer que ainda que eu não tenha muito tempo, o tempo que nós temos ainda é o suficiente para terminar o projeto. Tem uma conotação positiva, mas se por acaso eu disser we have little time to finish the project, eu quero dizer que nós não temos tempo suficiente e vamos precisar de mais tempo para terminá-lo. Não é o suficiente. What's going on? I told you to back the place. Yeah, but I did the best I could. You give me very little time. I've had my share of seconds in my bed. To have your share of something significa ter mais que o suficiente de alguma coisa, ao ponto de você não querer aquilo mais. Monica's restaurant got a horrible review in the Post. Yeah, I didn't want her to see it, so I ran around the neighborhood and bought all the copies I could find. Man, this is bad. And I've had my share of bad reviews. To have sand kicked in your face significa ser insultado por outras pessoas quando as pessoas são ruins com você. Fred está dizendo que ele teve muitas pessoas sendo ruins com ele e que ele não quer ter essa experiência novamente. Se você diz I've come through, você quer dizer que você foi capaz de experimentar dificuldades e ainda permanecer forte, confiante e bem-sucedido. Uma expressão similar com through é to get through something, na qual significa experimentar um desafio ou uma situação de dificuldade e sair dela com sucesso. Oh no. What is he doing here? Alright, just keep playing. Just keep playing. You'll get through this. You'll be fine. Okay, thank you. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Além de ser uma linda música, podemos aprender um pouco de pronúncia conectada com Love of My Life. Love of my life, can't you see? Can't you see? Você vai juntar can't com you e pronunciar can't you see? Can't you see? Confira essa outra música do Queen chamada I Can't Live Without You. E note como eles cantam as frases without you e let you stay. Don't take it away. Você vai pronunciar da seguinte forma: Don't take it away. Don't take it away. I want to give the audience a song that they can perform. Right? Let them be part of the band. So what can they do? Imagine thousands of people doing this in unison. Huh? Well, what's the lyric? Wow, yeah! Para concluirmos essa aula de hoje, vamos testar o seu listening com uma das músicas mais memoráveis do Queen, We Will Rock You. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. We will rock you. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock
a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Neste contexto, to pay your dues significa and bad mistakes, I've made a few. a razão dele estar se sentindo frustrado é porque ele tem tido few ou a few momentos para fazer coisas pessoais. I've had my share of smackings in my face. I've got blue. To come through significa E é isso aí, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Comente o que você achou dessa aula, deixe seu like e até a próxima. Tamo together! Por acaso você está começando no inglês, talvez dando os seus primeiros passos, buscando saber por onde começar, o que aprender primeiro, ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$ 97. Isso mesmo, R$ 97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$ 97, e assim você vai ter acesso ao curso para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basiclevel e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá.